Bom, a história da igreja, cada geração é responsável pela sua geração. Os apóstolos vieram, plantaram a igreja, escreveram as suas cartas. A segunda geração foi lá e colecionou os livros do Novo Testamento. Agora vem a geração dos doutores. O que os doutores vão fazer? Os doutores têm muita dificuldade pela frente, porque eles têm que interpretar o que os apóstolos falaram. E o que eu gosto nos pais da igreja é o seguinte: é o cuidado que eles têm em citar as escrituras. Eles não citam as escrituras simplesmente por citar. Eles citam as escrituras com piedade, critério. Teve um pai da igreja chamado Orígenes de Alexandria. O homem, ele era de uma intelectualidade avantajada. Orígenes, para vocês terem uma ideia, ele foi o autor de uma versão da Bíblia chamada de Hexapla. Hexapla é a Bíblia em 6 versões diferentes. Pensa num homem que passou a vida inteira escrevendo 6 versões de Bíblia diferentes, uma do lado da outra, chamada de Hexapla. Orígenes, o cérebro dele era avantajado. O pai dele foi perseguido e morto pelo Império Romano. E ele também, ele pegou e ele queria ser morto pelo Império Romano. A mãe dele que impediu ele. Aí a mãe dele impediu e ele falou o seguinte: olha, eu não vou ser morto, mas também eu não vou me ser pai não. Orígenes tinha uma piedade tão grande que ele pegou o Evangelho. Veja só como que se entende o Evangelho com radicalidade. Não água com açúcar, entendeu? É entender o Evangelho no pé da letra. Olha, se a tua mão direita te escandalizar, corta, porque melhor é que entres na vida eterna sem uma das mãos do que ter nas duas e serem lançados no fogo. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o para longe de ti. É melhor que entres na vida eterna cego do que ter nos dois seres lançados no fogo. Orígenes leu isso. Só que ele está numa sociedade que é uma sociedade sensual. A sociedade romana é uma sociedade sensual. Ele é homem e ele queria entrar no reino de Deus. Aí ele pegou o Evangelho e tem a questão lá do divórcio. Os apóstolos falam: Senhor, como que é esse negócio do divórcio aqui? Porque Moisés permitiu a gente aí, né? Aí Jesus, ele pega e fala o quê? Olha, se um de vocês aí atentar em alguma mulher com intenção impúdica, já cometeu adultério no seu coração. E quem casar com a repudiada comete adultério com ela. Aí Orígenes está lendo isso. Eu estou lendo isso aí, eu já pago o pulo por cima, porque é uma pedra de tropeço para mim. Eu não vou cortar minha mão, vou arrancar meu olho, entendeu? Como que eu vou fazer? Orígenes fala: não, o Rogério pula, mas eu não pulo. Estou lendo aqui. E aí os apóstolos falam: então não convém casar. Jesus fala: algumas pessoas recebem esse dom de não precisar casar, e alguns se fazem eunucos por amor do reino de Deus. O que é se fazer eunuco? É o cara se castrar por amor do reino de Deus. Eu leio isso e falo: ixi, está errado o texto. Já pulo logo. Eu vou me castrar por amor do reino de Deus? Não. Eu quero o melhor da vida, né? Eu sou um cristão do século 21, sou emancipado de tudo isso. Orígenes, bitolado, fala: opa, eu quero o reino. Eu quero o reino, mas eu quero as mulheres também. O que eu vou fazer? Foi lá e se castrou. Orígenes foi lá e cortou fora. Ficou só com a torneira. Pronto. Ele se emasculou. E ele não era o único, tá? Porque tinha uma onda, um frenesi naquele tempo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser cristão é sério. Era uma seriedade muito grande. Eu falei de uma maneira irônica, mas naquele tempo é isso. Você vai ser cristão desse jeito aí, pegando todo mundo, saindo com todo mundo? Vai não, filho. Essa é a ideia do evangelho que está sendo pregado lá. E o que faz Orígenes? Ele se emascula, se castrou, não se casou a vida inteira e dedicou-se de corpo, alma e espírito em ler a Bíblia toda em hebraico e grego. E fez uma tradução chamada Hexapla. E fez teologia. E ensinou cada uma, meus irmãos, mas cada uma que até hoje a gente fica de cabelo em pé. E uma das frases dele é o seguinte, uma oração que ele fazia: Senhor, eu sou um cego à beira do caminho. Estou à beira do caminho pedindo ao Senhor misericórdia para que eu possa ler as Escrituras. Dai-me luz, Senhor, porque quando eu abro as Escrituras, sai tanta luz dela que me cega os olhos.
E eu preciso que o Senhor tenha misericórdia para que eu possa enxergar, mas eu não tenho olhos para enxergar. Tenho misericórdia. E ele ensinava isso. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, peça piedade, peça misericórdia para Deus, para você ler a Bíblia. Você peça misericórdia para você ler a Bíblia, porque senão você vai ler a Bíblia, não vai entender, vai passar por cima, que eu estava ironizando aqui, entendeu? Por que eu passo por cima? Porque eu não entendi, ele está pedindo uma coisa que eu não quero parar para pensar. Não quero. Porque no dia que Deus abriu seus olhos para as Escrituras, você muda. As Escrituras, ela tem poder para mudar você e o mundo todo. Essa é a piedade dos pais da igreja. Os pais da igreja, eles usam a palavra de Deus como espada do Espírito, para combater o espírito do anticristo. Porque quando você combate o espírito do anticristo com a palavra de Deus, ele retrocede, ele recua, ele não suporta o poder da palavra de Deus. Agora, por que a gente não vence? Porque a gente não usa a palavra de Deus. A gente usa vãs filosofias. A gente inverte a situação. Nós temos duas matérias, irmãos, só para interpretar a palavra de Deus. Uma chama hermenêutica e a outra chama-se exegese bíblica. A hermenêutica, ela é mais simples. É para o médio básico, entendeu? Para começar. E a exegese é para interpretar no original. Duas. A gente não tem nem hermenêutica nem exegese, mas a gente interpreta a Bíblia mesmo assim. Agora vocês têm ideia de quantos ensinos humanos passam em nome da palavra de Deus, só porque a gente não tem o mesmo cuidado que os pais tiveram? Os pais tiveram? Essa doutrina da Trindade que a gente tem hoje, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela está pronta na Bíblia? Não, ela não está pronta. Ela é obra teológica. Quanto tempo demorou? 325 anos. Foi lá no concílio de Nicéia que surgiu, que a igreja bateu o martelo. Por que demorou tanto tempo? Porque o pessoal não aceitava de primeira. Foi um trabalho teológico, demorado. É um material difícil. Ter o Novo Testamento em português na nossa mão não é garantia que a gente tem ortodoxia. A igreja tomou esse cuidado no começo. Por que passou só 27 livros? Você já parou para pensar nisso? Com tanta coisa que foi escrita, por que passou só 27 livros? É pouco, meu. É pouco, 27 livros. Se você pegar o Novo Testamento para você ler, de Mateus até Apocalipse, você consegue ler, ato contínuo, você consegue ler em 15 dias. É muito pouco, é rapidinho 27 livros, é muito pouco mesmo. Em 2 horas e meia você lê um livro. Você não gasta mais do que 2 horas e meia para ler Mateus. Não gasta, entendeu? Você não gasta. Agora, entender é outra coisa. Para chegar lá na doutrina da Trindade, demorou muito. Morreu muita gente por causa da doutrina da Trindade. Não é fácil. O apóstolo Pedro, ele falou: escuta, Paulo escreveu uma doutrina aqui, mas eu que sou o apóstolo Pedro não estou entendendo. É difícil, Paulo. Deus te deu uma sabedoria que não deu para mim. Você tem ideia, Paulo, o que vai acontecer com a igreja quando começar a ler suas doutrinas? Mas vão torcer isso aqui para tudo quanto é lado, porque são indoutos e inconstantes. Torcem o que Paulo escreveu e torcem a Bíblia toda. Como que a gente vai estudar a história da igreja sem estudar a história da Bíblia? Sem entender que foram os reformadores que trouxeram para nós de volta a Bíblia, e se eles não tivessem trazido de volta a Bíblia para nós, a gente estava nas trevas até agora, no paganismo. E que na nossa geração, o fato de tirar a Bíblia, o pessoal não tem mais Bíblia, vocês sabem, né? Não tem mais pregação da palavra de Deus, tem ministração. Toca um hino aí, dá um dói. Aí começa aquele mantra, sabe? Vocês sabem o que é mantra, né? É aquele mantra, é aquela frase repetitiva, sabe? Que nem o David Keelan. Você gosta das músicas do David Keelan? Uma coisa chata, meu. A mesma frase repetida 50 vezes. É um mantra. Ah, mas eu gosto, mas é um mantra. Algumas músicas da Ana Paula Valadão é mantra puro. Tempo todo, 16 minutos de música. Dá um sol aí, entendeu? Aí começa aquele negócio, vou fazer uma ministração. Aí negócio de fazer uma ministração, meu, você vai sendo embalado pelo sonho infantil, entendeu? Ó, meu bom Jesus, que a todos conduz, olhar as crianças do nosso Brasil, e você acredita que é a palavra de Deus, porque você está embalado por isso daí.
Mas é palavra de Deus? Ou é um texto que foi descosturado para poder inverter uma polaridade aí? O que é? O que é? Que cuidado que a gente tem? A igreja do segundo e terceiro século tiveram cuidado com isso. Cuidado. E se você tiver cuidado também, vai seguir a orientação que eu passei para vocês. Entrou no Antigo Testamento? Entra e acende as velas, entendeu? Acende as lanternas. O Antigo Testamento é cheio de buracos, você tropeça, você cai, você se embaralha todo, se banana todo, inventa história, sai com um Cristo de lá que não existe, anda pelo caminho seguro, vai por Mateus. Jesus acalma a tempestade, mas eu já ouvi 359 vezes, Jesus acalma a tempestade. Eu vou pregar 360, então põe aí. O que tem? É um caminho seguro, irmão. Caminho seguro. Não, irmão, não tem outro texto para Santa Ceia, não? Só tem 1 Coríntios capítulo 11? Só tem 1 Coríntios capítulo 11, é isso mesmo. Até você decorar. Até você não precisar nem abrir a Bíblia mais, você sabe, né? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, é isso, meu irmão. Mas eu estou enjoado, eu vou pegar um texto lá do Velho Testamento, lá, sabe? Êxodo capítulo 12, onde está falando da Páscoa. E, meu irmão, você ouviu o camarada abrir lá em Êxodo capítulo 12 para pregar no culto de Santa Ceia, segura na poltrona, porque vai vir coisa, meu. Se ele não se preparou para pregar naquilo ali, ele vai inventar a história. Ele vai confundir Páscoa com ceia. Ele vai confundir. Ele vai confundir. Eu garanto para você que ele vai confundir. Cordeiro pascal com pão da ceia. Vai confundir. Ele tem aqui no Novo Testamento, Mateus capítulo 26. E tendo dado graças, partiu o pão. Mas ele quer falar que o cordeiro... Ele vai pegar diferente, pastor. Fica diferente, fica mais... É com mais ênfase. E a história da igreja vai para onde? Aí tá ruim. Aí não é mais história da igreja, é a história de Israel. Entendeu? Isso, correto.